Então, galera, vamos com tudo aqui para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre isso. Rutherford conseguiu dizer, ainda com esse experimento, a razão entre os tamanhos, o tamanho do núcleo e o tamanho da eletrosfera. Ele falou pra gente que a eletrosfera, o átomo inteiro, era cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. Em termos de comparação, é como se eu pegasse, por exemplo, um estádio de futebol e colocasse uma bolinha de tênis no centro desse estádio de futebol, por exemplo, o Maracanã, já que a gente está no Rio. Qual é o grande lance, gente? Se eu pego essa bolinha, essa bolinha colocada no meio do estádio, ela seria semelhante em termos de proporção ao núcleo do átomo. E todo o espaço em volta do estádio seria o grande espaço vazio, seria a eletrosfera. Perfeito isso? Show de bola? Então, galera, a gente surge aí com um novo modelo atômico. Então, quando a gente fala sobre átomo, tendo uma parte central com elétrons circulando em volta desse átomo, a gente diz que o modelo atômico de Rutherford, ele foi um modelo conhecido como sistema planetário, onde o núcleo do átomo seria semelhante ao Sol, por exemplo, e os planetas circulando em volta desse núcleo seriam para a gente os nossos elétrons, perfeito? Então, este surge um novo modelo atômico, este surge o modelo de Rutherford, perfeito? Então, a gente está chegando ao átomo bem próximo do que a gente consegue imaginar. Repara aqui no seguinte, para a gente apagar a ideia de Rutherford aqui. Vocês estão vendo pelo meu esquema lá em cima que surge um novo cara que não propõe um modelo atômico. Esse cara chamado de Chadwick, ou Chadwick, perfeito? Esse cara não propõe um modelo atômico, porém, ele propõe ideias que vão agregar a ideia do átomo. Esse cara chamado Chadwick, ele vem pensar o seguinte: bom, se o átomo, ele tem a eletrosfera com os seus elétrons, beleza, e apresenta um núcleo com várias cargas positivas, eis que surge um problema, Rutherford. Como é que essas cargas positivas estão juntas e muito próximas? Como é que acontece como é que eu vou botar várias cargas que se repelem juntas e isso gera estabilidade? A ideia é que o átomo ia entrar em autodestruição, né? Eu tenho 5, 4, 3, 2, bum, né? Não tenho mais as cargas positivas juntas. E de fato não é isso que acontece, o átomo desaparece assim. Galera, este surge um cara chamado Chadwick. Ele falou o seguinte: bom, para que essas cargas positivas estejam em sincronia, deve existir alguma coisa que afaste essas partículas e essas partículas não sofram repulsão naturalmente ali dentro. Ele falou, bom, carga negativa não é porque o elétron está do lado de fora. Não pode ser mais carga positiva, senão vai gerar mais instabilidade. Então deve ter aqui dentro algumas partículas que estão ali pura e simplesmente para separar essas cargas positivas. Eis que surge aqui a ideia do nêutron. Nêutron esse, como o nome já diz, apresenta carga neutra. Aí surgem as três partículas fundamentais do átomo. Elétron, descoberto por Thomson, próton, descoberto por Goldstein, e agora o nêutron, descoberto por Chadwick. Rapaz, três partículas subatômicas existem pra gente. E aí a gente vai tentar, nesse momento, entender um pouco mais sobre essas partículas. Preste atenção aqui. Vou montar um quadrinho para relacionar massa e relacionar a carga dessas partículas. Vamos nessa? Vamos tentar entender um pouco mais sobre essas partículas para vocês pegarem a ideia aqui. Existem três partículas interessantes para a gente: os prótons, os nêutrons e os elétrons. Prótons e nêutrons estão no núcleo do átomo e os elétrons estão na eletrosfera. Prótons esses apresentam massa relativa a 1, nêutron massa relativa a 1 unidade. Massas próximas, perfeito? Massas iguais. O elétron apresenta massa muito inferior à massa dos outros caras, 1 sobre 1836. Cerca de 2 vezes menor é a massa do elétron em relação à massa do nêutron e do próton. Carga do próton positiva, carga do nêutron neutra, 0, carga do elétron negativa. Esse quadrinho é interessante pra caramba pra gente entender coisas futuras. Perfeito até aqui? 100%? Show de bola? Entenderam? Tabelinha importante pra vocês. Show? Beleza.